Primeiramente, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, dia 28 de outubro, quarta-feira, turma do horário AB manhã. Na última aula a gente falou sobre eixos e chavetas, né? Eixo é elemento móvel que trabalha dentro do equipamento, do sistema, do conjunto, né? Que nós estamos desenvolvendo. E para este eixo ser um eixo árvore, ele precisa transmitir movimento ao longo do seu corpo. Ele não transmite movimento de forma única, sozinha. Ele trabalha em conjunto com outros elementos. Elementos esses que podem ser, por exemplo, o que nós vamos estudar hoje. Pode ser uma polia, uma engrenagem ou uma roda dentada para transmissão por corrente. Então, hoje nós vamos discutir esses elementos de máquina, são elementos de máquinas padronizados, tá? Lembrando que sobre caracterização, nós vamos discutir hoje, sobre dimensionamento e especificação, vocês vão aprender isso lá em outras disciplinas mais adiante do curso, ok? Nosso intuito hoje é demonstrar apenas a forma construtiva geométrica, como ele é apresentado no desenho técnico, suas funcionalidades e com o uso do software, ok? Então, hoje eu adiantei essa aula, não adiantei essa aula teórica, eu coloquei na sequência, né, falar de eixos e engrenagens, para a gente poder trabalhar depois um conjunto, um sistema que já englobe ali não somente eixos, chavetas, mas também já engrenagens, polias, ok? Então, vamos lá. Nós vamos conversando hoje sobre as polias. Então, correias e polias para transmissão de potência. Pessoal, o conjunto correia e polia obrigatoriamente tem a função de transmitir movimento. Esse movimento ele pode ser para potência, para transporte, para posicionamento, tem diversas aplicações distintas. A gente fala sempre que a variação, a criatividade no uso dos elementos sempre está limitada à capacidade do engenheiro, a pessoa que está ali trabalhando com ela. Então, a partir do momento que você conhece o conjunto, você conhece o sistema, conhece as características de funcionalidade, você sabe como aplicá-la, como utilizá-la de forma que traga vantagem ou supra uma necessidade do seu sistema. Quando a gente fala de polias e correias, primeiramente, o que são correias? Tá? Correia é uma cinta de material resistente e flexível, tal como couro, borracha, lona aramada, entre outros. Couro hoje em dia não se vê tanto mais, tá? Antigamente se usava muita correia de couro. Hoje em dia ela é mais sintética, né? Uma parte de borracha, uma lona com alguma resistência metálica, que serve para a transmissão de força e movimento entre polias. Então, quando você vê uma correia, ela é um elemento flexível, tá? Ela tem uma geometria específica no corpo dela, questão de composição, de geometria de montagem. Quando a gente fala que ela é flexível, por quê? Porque ela se adequa lá às engrenagens e às polias. Mas o que são polias? Polia é uma roda, tal como metálica ou não metálica, lisa, dentada ou sulcada em sua periferia, então ela pode ter várias geometrias distintas, fina, né, num eixo rotativo, fixa, né, num eixo rotativo e acionada por uma correia a fim de transmitir movimento. Então, a polia é um elemento cilíndrico, aqui no meu caso é uma de alumínio, metálica, ela tem na sua periferia uma geometria esta que vai encaixar a correia. Uma vez a correia encaixada lá corretamente, ela transmite movimento por meio de giro. Então, quando a polia gira, a correia gira junto. Logicamente, eu teria outra polia deste lado aqui, tá? E transmitindo movimento entre eixos distintos. Ok? Quando a gente fala de correias, existem tipos, né? Que estão associados geralmente à geometria construtiva. Cada tipo de correia dessa tem uma finalidade, tem uma aplicação. Como a gente falou, a transmissão de potência é uma delas. Então, quando a gente vê associada a máquinas, geralmente o que nós temos? Nós temos lá uma polia motora. O que é a polia motora? É aquela que está ligada no eixo de potência, entrada de potência, por exemplo, ligada a um motor. Essa aqui seria a polia motora. Essa maior seria a polia movida,
Por que movida? Porque ela recebe o movimento da motora por meio do elemento flexível, que é a correia, tá? Aqui nós estamos falando de correias planas, e aqui seria uma polia tensionadora, ou seja, ela serve apenas para esticar a correia. Então tem várias funcionalidades. O conjunto legal aqui é o que? É transmitir movimento de um componente para o outro, de um eixo para o outro, ok? A fim do elemento flexível. Desculpa, ficou alto o som aqui. Vou tentar melhorar o videozinho, vou começar de novo. Nós temos aqui uma transmissão, vou começar novamente aqui. Nós temos aqui um motor elétrico ligado a uma polia plana, que está ligado por sua vez a outra polia plana, cada uma delas em um eixo distinto e unidas por uma correia. Aqui pode parecer que ela está parada, mas ela está em alta velocidade, ela está girando, tá? E aí você transmite o movimento deste eixo para este eixo, ok? E aí ela tem uma superfície plana que entra em contato e transmite o movimento de rotação. Logicamente, a grande jogada aqui é o quê? Você variar o diâmetro das polias, você varia a relação de transmissão do sistema, né? Então eu posso amplificar a velocidade, eu posso reduzir velocidade. Tem uma proporção que a gente fala sempre, que é muito interessante, que é para conhecimento geral. Quando você fala em transmissão de correias, quando você faz uma variação entre os diâmetros da polia, você pode ter duas variações. Então, se você tem, sempre estar associado velocidade, velocidade e torque. Vou fazer de novo aqui, velocidade e torque. Por que eu fiz isso? Eu quero explicar uma coisa para vocês. Se eu tenho lá uma variação de polias, por exemplo, essa menor ligada no motor e esta maior ligada na movida, aqui eu faço uma redução de velocidade. Então, toda vez que eu trabalhar a minha redução de velocidade, ficou meio feio isso aqui. O que eu quero que vocês entendam? Toda vez que você trabalha uma redução de velocidade, você tem uma polia menor ligada a uma maior, você diminui a velocidade e, consequentemente, você aumenta o torque. Mas se você trabalhar o inverso, se sua motora for a maior e a movida for a menor, você estará ampliando a velocidade e, consequentemente, reduzindo o torque. Ok? As correias planas também podem ser usadas para transporte, são as transportadoras. Então, existem diversos elementos, geometrias e formas construtivas onde permite que o homem faça a utilização da mesma para outras finalidades, não somente transmitir potência. Então, aqui, por exemplo, é um centro de distribuição, como se fosse uma Amazon, Correios, e aí aqui é uma correia plana. Conforme ela anda, ela transporta o material. Logicamente, você pode ter aí formas construtivas, interseções, ligações, que fazem variações, ou seja, é novamente a criatividade do engenheiro aplicando esses elementos. Aqui não que ela seja icônica, ela na verdade é plana por completo, e tem só um esbarro aqui que centraliza as peças, tá? Mas ela continua aqui do outro lado. Isso aqui é corrente, viu, pessoal? Isso aqui não é correia. A correia é justamente essa. Mas a correia faz curva aqui, pessoal, é só a estrutura externa, tá? Que você trabalha com guias para que ela faça esse movimento desejado. Então, quando você olha um sistema de distribuição desse, você vê que os elementos são transportados sobre uma correia, né? E aí nós perguntamos, e quando nós temos isso aqui? São conjuntos associados aos elementos e correias que fazem a variação do posicionamento. Quando a gente fala de criatividade, por exemplo, se eu perguntar para vocês sobre esse vídeo, talvez ele fique um pouco pulsado aí na apresentação, mas queria que depois vocês assistissem com calma a gravação da aula, e aí vocês vão ver essa possibilidade, ou seja, você tem ali uma peça se locomovendo sobre uma esteira. Logicamente, não é um elemento único, tá? Mas é a questão da automação já de transporte, de movimento de elementos. Ele permite você trabalhar o sistema, a peça, em cima da correia.
como assim? Talvez esse vídeo aqui ajude melhor, ó. Veja que nós temos pequenas roletes aqui, rodinhas, que direcionam o elemento. Então é possível fazer a movimentação no mesmo. Logicamente são mecanismos, são conjuntos trabalhando em sintonia. Aqui nós temos um outro modelo, que em vez de correia nós temos aqui uma forma de posicionamento dela. Um instante que ela não funcionou. Estranho, só um instante. Aqui, ó. Em função do posicionamento, se vocês observarem aqui no início, a correia até girou a caixa, né? E aí ela faz o correto posicionamento ali, pode ser uma montagem de uma pallet, uma distribuição, né? Dentro de um sistema. Então veja que aqui ele vai virar a caixa também, ó. Quando passar, ó. Depois não mais. Vou disponibilizar esses vídeos para vocês assistirem depois. Tá meio pulsada a transmissão, mas talvez, espero que dê para entender mais ou menos a lógica. E aí, quando a gente fala de correias, não somente essas correias inteligentes, né, essas correias que trabalham esse tipo de conjunto. Existem outras também, um pouco maiores, vamos falar assim, com características bem específicas. Por exemplo, já escutaram falar na correia transportadora do Porto do Pecém? Que leva o minério lá do porto, do cais, lá onde o navio aporta, até a siderúrgica. Vou começar de novo aqui, só um instante. Então, escutem aqui. O sistema de transporte de minérios do Porto do Pecém já entrou em operação. São 12 quilômetros de correias transportadoras com capacidade para conduzir até 2.400 toneladas de minérios por hora, respeitando o meio ambiente. Mais uma obra de um governo que faz mais no presente para que o Ceará continue fazendo mais no futuro. O Ceará faz muito mais. Governo do Estado, construindo um novo Ceará. Vocês tinham conhecimento dessa correia lá no terminal marítimo do Pecém? Deixa eu só chegar na imagem aqui que vai ajudar. Então, por exemplo, lá, todo minério, tanto o carvão quanto o minério que chega, né, de navio, ele é transportado, são 12 quilômetros de correias, tá, que levam desde lá do navio até o estoque da siderúrgica. Então veja que ela vai levando a carga, fazendo toda a transmissão, toda a movimentação. Eu quero aquela imagem que mostra ela completa. Mais fácil aqui, calma aí. Então aqui ela lá, saindo do cais, né, ó, indo até entrando. Aqui é ela. Era justamente o que eu queria mostrar e não pausei. Pronto. Então aqui ela está logicamente dentro do suporte dela e ela vai sendo transmitida até a siderúrgica. São 12 quilômetros de transporte. Então veja que são aplicações distintas: transmissão de potência, transmissão de movimento, transporte de cargas. Cada uma delas tem uma finalidade e estão dentro desse conjunto, ok? Existem também correias cilíndricas. Correias cilíndricas, elas não têm uma grande capacidade de transmissão de potência, mas devido à sua geometria, trabalham altas velocidades. É uma coisa muito interessante. Então, eu coloquei até um exemplo de um HD antigo aqui, né, um drive, onde você vê uma correia cilíndrica aplicada. Geralmente se trabalha altas velocidades com a mesma. Então, tem diversas aplicações distintas. Logicamente, se ela é cilíndrica, a polia onde ela se encaixa também é cilíndrica, tá? E aí ela vai transmitir movimento entre eixos, ó. É o que você vê aqui. Aqui temos o motor, do outro lado,
e do outro lado temos a polia. Então, quando você liga, ela transmite o movimento. Legal? Existem também as correias tipo V, são as mais usuais. Esta que eu apresentei para vocês agora, justamente com esta polia, que ela tem aqui a geometria V de encaixe, são as mais utilizadas na transmissão de potência, ok? Tem alto rendimento, vai uma caracterização muito interessante dentro da aplicação, e ela pode trabalhar de forma única, transmitindo movimento entre polias, ou trabalhar em grupos, dupla, tripla, o máximo que eu vi foram até 11 correias paralelas. E aí, qual que é a diferença disso? É que aí você vai fazer os cálculos para a transmissão de potência. E, às vezes, nos cálculos, você trabalha o número de correias. A correia V, no seu trabalho, por si, elas suportam grandes velocidades, isso é uma coisa muito interessante. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma polia maior e uma polia menor, ligados por um elemento flexível, que é a correia. Então, são duas correias, são de uma dupla carreira aqui, né? Duas correias. Então, a polia ela é dupla também, as duas. E aí faz o encaixe, o alinhamento, transmitindo o movimento. Está mostrando só a água passar aqui. Isso aqui é um gerador, pessoal, um gerador de energia através de uma passagem de uma água. Aqui ele vai voltar para as correias aqui. Pronto. E aí você vê aqui que, neste caso, ele trabalha uma amplificação. Então, a velocidade que essa aqui gira amplifica a velocidade para esta menor. A motor é a maior aqui nesse projeto. E aí transmite movimento de forma suave, silenciosa, tá? Ah, professor, já viu uma correia lá que faz um barulho ensurdecedor, como se ela gritasse, né? A gente fala às vezes. Se ela está exercendo, se está acontecendo isso, é porque tem algum desgaste, ou seja, ela precisa de alguma manutenção, ok? Dentro das correias V, existem pequenas variações, por exemplo, a V-Rex, nada mais é do que uma correia V dupla, ou seja, ela tem a geometria V dos dois lados, tá? Por que isso? Porque quando a gente viu esses conjuntos iniciais aqui, nós vimos que o contato sempre era interno entre a correia e a polia. Em alguma montagem, em algum momento, ele pode ser externo. Como assim externo? Se você olhar aqui, ó, ela está em contato internamente com esta polia, ela vem por aqui, ó, contato interno com essa polia menor, e aqui ela pega um contato externo. Consequentemente, eu preciso do V dos dois lados para fazer o encaixe correto na polia. Ok? Existem as correias múltiplas V, né? V múltiplas ou polycham, que muito nós chamamos. São montagens de correias V em paralelo, entretanto, para ambientes mais hostis. Quando a gente fala hostil, quando você tem muita poeira, muito detrito, geralmente pedreiras, máquinas, né, desse tipo. Não, aqui é uma correia plana, ó, esse vídeo, coloquei o vídeo errado. Isso aqui é uma correia plana, viu, pessoal? Acabei colocando o vídeo errado aqui. Eu vou trocar aqui rapidinho. Então, aqui é uma correia plana, trabalhando entre polias planas, né? Ó. Então, desta polia, transmite movimento para a outra, por meio de uma superfície plana. O vídeo que eu queria mostrar para vocês aqui é esse aqui, ó. Calma aí. Por isso que eu não achei o vídeo, peguei o vídeo errado. Tudo bem. Nós temos aqui uma foto de uma aplicação, por exemplo. Isso aqui, pessoal, é aquelas máquinas fresadoras que tiram o asfalto da rua, igual fizeram aí perto da universidade esses dias. Raspam, né, a superfície do asfalto, e a peça fresa lá, a máquina que raspa o asfalto, ela é acionada por meio de uma outra polia, só que transmissão por correia entre elas. E aqui nós temos uma correia, tá? Múltiplas V, ok? São 10 canais. Existe também o caixa variadora de velocidade, conhecida como CVT, né? Controle variável de transmissão. Já escutaram falar em CVT, devem ter escutado, já escutaram, acho que aqueles carros, né? Câmbio CVT, sistema de transmissão CVT, né? E o que é o CVT, pessoal? O CVT nada mais é que um conjunto de duas polias unidas por uma correia,
tá? Uma correia plana. Plana mista com V. E durante a funcionalidade, ele varia o diâmetro das polias, e assim variando a relação de transmissão do conjunto. Então, por exemplo, esse aqui é o motor a transmissão do Honda Fit, aonde você tem aqui o conjunto CVT. Então, veja que tem uma polia aqui e outra, elas variam o diâmetro entre elas, e essa variação muda a relação de transmissão. Então, por exemplo, quando eu tenho inicialmente da polia menor para maior, eu tenho torque. Quando eu transformo a menor em maior e a maior em menor, eu transformo em velocidade, tá? Isso é o câmbio CVT. O câmbio CVT é uma correia, em conjunto com polias. Então, nós vamos colocar uma imagem lateral aqui que vai mostrar essa animação bem interessante. Quando chegar aqui, eu vou dar uma pausa para mostrar para vocês. Vocês conhecem, pessoal, o câmbio CVT? Já escutaram falar? Transmissão CVT? Então, o que eu quero que vocês observem aqui, ó? Nós temos aqui uma primeira polia e uma segunda polia. Essa primeira polia, ela está num diâmetro menor, essa segunda está num diâmetro maior. Se você observar, vai ter uma variação de velocidade entre elas. Aqui foi invertido. O que era maior ficou menor e a menor ficou maior. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma outra relação de transmissão. E quando elas ficam no mesmo tamanho, elas têm o mesmo tamanho, a relação é de 1 para 1, ou seja, ela fica simétrica, tá? Então, essa é a lógica do câmbio CVT. Quando você vai sair com o seu carro, você precisa de mais potência, força. Então, ele está nessa condição, digamos assim, né? Ó, a potência sendo transmitida para o eixo. A partir do momento que você está lá numa estrada e já engata a quinta marcha, você estará trabalhando nessa configuração, aonde aqui nós temos uma maior e uma menor, ou seja, essa aqui vai girar com maior velocidade, ó, em relação à outra. Ok? Então, essa pequena variação é que faz a jogada da transmissão. Vocês pensam assim, CVT é uma coisa de outro mundo, é uma coisa de... Não necessariamente. O Baja, que é um projeto no veículo off-road que nós temos na universidade, que é uma competição que existe entre universidades, entre faculdades, em escolas de engenharia, o nosso Baja, ele usa a transmissão por CVT, tá? Então, o CVT ele não é uma coisa, digamos assim, tão exclusiva hoje em dia. Existem também a transmissão por correias dentadas ou correias sincronizadas. Correias dentadas ou sincronizadas são correias, que no seu corpo tem uma geometria com dentes, tá? Isso aqui é uma correia plana, com dentes, ok? Ela é flexível. Esses dentes podem variar em função da aplicação. Então, essa aqui tem dentes menores, essa tem dentes maiores, ok? Isso também em diversos outros modelos. Então, eu tenho aqui uma correiazinha dentada menor. Isso aqui é aplicado geralmente em alguns tipos de impressora. Ela trabalha em conjunto com uma polia, que também tem a geometria dos dentes. E isso faz com que ela se encaixe uma dentro da outra. Este encaixe, logicamente, é sincronizado por meio dos dentes. E aí ele vai transmitir movimento entre uma polia e outra, conforme elas se giram, ok? Professor, mas qual a diferença? Porque eu preciso de uma correia dentada e uma correia V, porque eu não posso usar uma correia V. Correia V, CVT, né, Polychain, toda essa que nós vimos agora, o princípio de funcionamento dela é por meio do atrito. Então, essa é a superfície lateral aqui da correia, ó, que entra em atrito com a polia e transmite movimento. No entanto, se você tem uma montagem que você não pode perder posicionamento, por exemplo, na impressora, você trabalha uma correia, um elemento flexível, que é a correia, só que de engrenamento por dentes, ó. Ou seja, ela não desliza. Consequentemente, você tem precisão no posicionamento. Então, tem diversas aplicações. Eu coloquei um exemplo aqui automotivo. Se você ver hoje em dia, pegar aí, por exemplo, de linha de fábrica já, algumas motos de alta cavalagem, que a gente fala, de altas potências, geralmente acima de 650 cilindradas, eles não estão trabalhando mais a questão da corrente, e sim a correia. Por quê? Conforto operacional, ruído, vibração, peso, do conjunto. Então, uma correia ela faz o mesmo trabalho, ela tem a caracterização dela,
requer algumas manutenções, como uma corrente também requer, mas você transmite o movimento de uma forma muito mais suave, tá? Coloquei um vídeo aqui de sincronismo. O que acontece aqui? Vamos lá. Eu tenho um motor aqui ligado nessa polia. Deixa eu só colocar o ponteiro vermelho, que eu acho que vai facilitar para vocês. Nesta polia onde está o ponto vermelho aí, ele vai aparecer, apareceu. Nós temos aqui uma polia motora, que transmite o movimento por meio de uma correia dentada para essa outra polia. Atrás dessa polia tem uma segunda polia, né, que transmite para esta outra. Então, o que acontece aqui? Conforme esse motor gira, essa mesa se posiciona. Isso aqui é uma mesa coordenada. Como se fosse um router, né, uma CNC. Então, o posicionamento aqui, a transmissão de movimento é feito por meio de sincronismo das correias dentadas. Para a gente ver aqui quando para os dentes. Está meio pulsado para vocês, vão assistir depois esses vídeos na íntegra, ok? Então, o posicionamento é feito através da locomoção do motor, giro do motor, transmite para outro elemento. Legal. Vantagens de se utilizar uma correia, né? São várias. Funcionamento quase sem ruído, melhor absorção de amortecimento e choques, disposição simples, sem caixa de transmissão, ela pode estar aberta no ambiente, logicamente a gente vai proteger contra poeira, umidade, dispensa lubrificação, na verdade é contra a lubrificação, a correia não trabalha lubrificada, desacoplamento fácil, simples projeto, é extremamente baixo custo de instalação e manutenção, palavra que muitos gostam aí, baixo custo, né? É fácil instalar e comprar uma correia, muitas casas especializadas vendem. Acionamento de diversos eixos simultâneos, vou mostrar já isso para vocês. Simples variação na relação de transmissão, limitam sobrecarga por meio do deslizamento. Isso aqui pode ser uma vantagem, tá? Limita o torque, mesma característica que a chaveta fazia lá, né? Então, em vez da chaveta quebrar, a correia pode patinar se exceder a potência transmitida. Alta durabilidade quando corretamente dimensionada e instalada, tá? Aciona diversos eixos simultaneamente. Aqui ainda são vantagens, padronização universal, é uma grande vantagem, permite variações de velocidade, recomendado sempre menor que 6, mas você pode chegar a mais, com polias, conjunto de polias, né? Trem de polias, facilidade e rapidez na variação de velocidade quando instaladas juntamente com polias escalonadas ou variáveis. Polias escalonadas são essas, ó, polias com diâmetros distintos, que durante o processo você para e muda a correia de posição, variando assim a sua velocidade. Utilização múltiplos, com eixos concordantes, opostos, em posições inclinadas ou cruzadas. Quando a gente fala isso, aqui, por exemplo, temos a imagem de uma polia motora, transmitindo o movimento para essa outra polia, que dela se transmite outros dois movimentos, ó. Então, aqui eu tenho a correia para um lado e outra correia para o outro. Então, se olhar esse conjunto, isso aqui caracteriza o quê? Múltiplos acionamentos, né? Ele aciona múltiplos eixos. Aqui, logicamente, é uma brincadeira, mas é real. Se alguma máquina colheitadeira, plantadeira, né, de campo, onde um único motor aí, ó, aciona todo esse conjunto de correias e polias. Ok? Isso aqui é um único motor, viu, pessoal? Ele aciona todo mundo. Desvantagens. Escorregamento na transmissão de força limitada pelo atrito. Por isso que não vê lubrificação. Se você vê lubrificação, o atrito cai e aí você perde a transmissão. Ocupa espaços maiores quando comparado a outros sistemas de transmissão. Quando você vê em relação à engrenagem, por que ela pega um espaço maior? Porque existe um afastamento entre as polias, tá? Então ela ocupa um espaço maior. Alongamento permanente causado pelo tempo e carga. A correia com o tempo se desgasta, fica frouxa, né, e começa a fazer barulho. Variação do comprimento da correia em função da temperatura e umidade podem ocorrer. Variação do coeficiente de atrito em função de poeiras, detritos, óleo, umidade. Ou seja, se o ambiente lá se não estiver limpo, sua correia pode vir a falhar. Aqui são só algumas formas construtivas de montagem, né? Ó, elas ligadas no mesmo plano, ou seja, o sentido de girar o mesmo. Aqui os planos são perpendiculares, tá? Aqui a correia está cruzada, a correia cruzada ela se toca, aqui se toca, se desgasta, mas você tem isso dentro do seu controle de manutenção. O que acontece desta para esta?
Nesse sentido aqui, quando você gira, ela gira no mesmo sentido. Quando você faz ela cruzada, você está variando o sentido de giro. Então, essa aqui gira, digamos que horário, essa aqui vai girar anti-horário. Um conjunto com a polea tensionadora. A polea tensionadora serve apenas para esticar a correia. Quando ela estica, ela aumenta o ângulo de contato aqui, ó, sempre dá menor. Consequentemente, aumenta a capacidade de carga, porque aumenta a região de contato. E aqui é uma transmissão perpendicular com uma correia de apoio. Quando você vê um conjunto desse, você pode falar assim, meio estranho uma correia desse jeito. Esse aqui é o motor Boxer da Chevrolet. Boxer é um motor construtivo que os pistões horizontais, né, que trabalham um contra o outro, refrigerado a ar. Esse motor ele não chegou ao Brasil, tá? Ele era o motor da Chevrolet que concorria com o motor Boxer da Volkswagen, que é o motor do Fusca. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Ele tem uma polia aqui em cima, aqui vem a correia, ó, faz a transição lá para o polia no virabrequim. Então, aqui na imagem você consegue ver, ó, a correia vindo e descendo, ou subindo, ó. E aí o interessante é que em uma dessas curvas você já tinha um alternador, na outra é só o esticador. Então, desse conjunto, ela tinha planos distintos de inclinação. Aqui é só uma polia escalonada, e aquela questão de contato interno ou externo, né, para mudar o sentido de giro. Ok? Então, falamos sobre correias, vamos falar agora sobre correntes e rodas dentadas para transmissão de potência. Pessoal, o que é corrente? Nada mais é do que aquele conjuntozinho de transmissão igual nós tínhamos na bicicleta, né? Temos, na verdade. Logicamente, existem outras proporções, outras escalas, que a gente fala mais, digamos, seria industrial, tá? Então, nós temos uma roda dentada, que nada mais é do que a engrenagem da corrente, pode ser a coroa ou pinhão, dependendo da forma construtiva e aplicação, e o elemento flexível, no nosso caso, é a corrente. Corrente não que ela seja um elemento flexível, ela é um elemento articulado, com peças rígidas, mas que permite a flexibilização na aplicação de trabalho, tá? Ou seja, é o mesmo princípio da corrente, transmitir potência entre eixos da correia, com uma certa distância, entretanto, não flexível, não maleável, né? E sincronizado. Sistema de transmissão por correntes conduz força e movimento entre eixos em ambos os sentidos, mas para isso as engrenagens devem estar no mesmo plano. Então, requer um alinhamento ali das engrenagens, tá? Para que ocorra a transmissão. A transmissão por corrente de rolos é meio altamente eficiente e versátil, é um meio altamente eficiente e versátil para a transmissão de potência mecânica entre eixos paralelos. Esse sistema de transmissão assegura um rendimento na faixa de 98% de rendimento, é excelente, em condições corretas de trabalho, obtendo uma relação de velocidade constante entre a roda dentada, motriz e a movida. Por que constante? Porque não tem deslizamento. Quando há necessidade de transmissão de potência em locais de difícil acesso e grandes distâncias, entre centros, né, condições abrasivas, poeirentas, entre outras condições especiais, a corrente de rolos apresenta resultados extremamente satisfatórios, sendo esse tipo de corrente o mais utilizado do mundo. Então, pessoal, o meio de transmissão mais utilizado no mundo é corrente, tá? A transmissão por corrente por meio de um acoplamento, né, com dentes da engrenagem, a corrente acopla aos dentes da engrenagem. A função desse elemento é gerar uma pequena oscilação, vibração durante o movimento. Então aqui nós temos nossa corrente tem os elos internos, que são os pinos, né, e os eixos, e eles vão encaixar nos dentes da engrenagem, e aí transmitir movimento. Algumas situações determinam, né, a utilização de dispositivos especiais para a redução de oscilações, aumentando, consequentemente, a velocidade de transmissão. Grandes choques e choques periódicos, devido à velocidade tangencial, a corrente intensa oscilação que pode ser reduzida por amortecimentos especiais. Pessoal, por ter um peso específico, tá? Eu tenho uma corrente aqui em mãos, por ter um peso específico, essa corrente, quando você trabalha em altas velocidades, a tendência dela é vibrar aqui, ó, né? Ela tende a sair da corrente. Então, essas longas distâncias geralmente geram vibração. Para concorrer isso, a gente tem apoios, sistemas lá que fazem o esticamento da correia. Então, você pode trabalhar com elementos lá, acessórios. Esse aqui, por exemplo, tem até um indicador aí de desgaste da correia,
que ele é uma mola que fica pressionando ela, conforme aumenta o afrouxamento, ela afrouxa, né, estica, ela vai compensando o esticamento, e aí mostra até um deslocamento máximo. Mas tem vários outros tipos. Quando falamos de correntes, não fiquem apenas mentalmente pensando naquela da bicicleta, na da moto. Existem correias simples, correias duplas, e como eu mostrei aqui para vocês agora, correias triplas. Pessoal, o que é uma correia tripla? Nada mais é do que um conjunto triplo com três correntes no mesmo conjunto. Cada uma delas é individual, tá, pessoal? Tipo, aqui seria uma, duas, no meu caso é tripla. Se for dupla, ela só tem duas, não teria essa última correia. Se for simples, somente uma aqui. Tá? Corrente, o que caracteriza ela? Ser dupla, tripla, aumento da capacidade de potência. Então você tem lá uma que atende melhor ao seu projeto. Logicamente, se minha corrente tem 3, é tripla, minha engrenagem também tem 3 elos de ligação, tá? Que é a engrenagem dentada. Também não fiquem atentos apenas a essa forma construtiva. Nós temos correntes de materiais sintéticos, correntes com passos, geometrias distintas, com abas e assim por diante. Então, por exemplo, existe um princípio de transporte chamado drag, que é o transporte por correntes. São correntes com abas que arrastam material, elevador de canecas, raspadores, tem diversas formas construtivas aplicadas às correntes. Já a engrenagem, né, cada tipo de corrente de transmissão é fabricada em uma série específica de engrenagens. Para obter um correto acoplamento entre a corrente e a engrenagem, a construção desta última deve respeitar as condições de dimensionamento da corrente. Então, ela respeita lá o passo, né, o diâmetro aqui para encaixe do rolo, e aí ela pode ser simples, dupla, tripla ou mais ainda, tá? Eu já vi até 5 carreiras de corrente. Quando você fala de uma corrente, a composição dela é um conjunto de elementos, tá? Que geram o elo da corrente. O elo da corrente, ele começa com os pinos, né? Eles se ajuntam juntamente às buchas, tá aqui a bucha. Exigem alta resistência devido a suportar a carga de tração. Ele é o responsável por toda a carga. Ele e a placa externa aqui, ó, que pode ser interna ou externa. Segundo os componentes dos elos internos e externos, suportam toda a carga do conjunto, exige alta resistência a choque, tração e fadiga. Tá? Entre elas nós temos os rolos. Sobre o pino, na verdade, nós temos a bucha primeiro, ó, necessitam ter alta resistência à fadiga, pois são muito exigidas nos impactos de engrenamento. E por cima da bucha nós temos o rolo. Pessoal, essa bucha nada mais é do que um mancal deslizante, tá? O rolo tem a função de amortecer os impactos causados pelo engrenamento, necessita de alta resistência e desgaste à fadiga. Então, o que acontece? Quando a gente engrena a corrente aqui, no conjunto, este elo aqui, ele não é estático, ele gira. Se eu pegar aqui na minha e você observar ele aqui, ó, talvez vocês não vão perceber, mas ele gira. Por que ele gira? Porque na hora do contato aqui com a roda, aqui, ó, contato com a roda, esse aqui vai fazer um giro, e aí não seria interessante ele ser estático, ia desgastar o material. Então ele tem esse grau de liberdade de giro justamente para o engrenamento. Legal. Existem formas construtivas distintas, tanto que na primeira aula de montagem nós fizemos a montagem de uma corrente half link, né? Ó. A half link é essa geometria aqui, ó, que ela tem um lado fêmea e macho no mesmo elo. As demais, se você for trabalhar full link, por exemplo, tem um elo específico macho, um elo específico fêmea, intercalados. Então, se eu for fazer o encurtamento dela, eu tenho que tirar tanto um casal, a gente fala, o macho e a fêmea. Consequentemente, o deslocamento é maior. Quanto a full link, basta um elo, você já encaixa o próximo no outro. Ok? O casal ele é conjunto. Outra coisa interessante, questão de formação, fechamento, né, das polias. A polia ela pode ter um elo de fechamento. Então, aqui a gente tem um anel externo que segura justamente esses elos, tá? Que são responsáveis por esse tipo de emenda, que é uma emenda por grampo. Outra coisa interessante, quando a gente fala em transmissão de corrente, nós vimos que a chaveta, ela era um fusível mecânico que quebrava, né, em relação à transmissão. Vimos que a correia tem um elemento de segurança também, que é o deslizamento. E nas correntes, existe geralmente um elo, não está apresentado aqui, mas tem um elo mais fraco.
Esse elo mais fraco ele é de conhecimento, geralmente tem uma coloração diferente, e aí ele tem um limite de torque, ele tem um limite de ruptura, né, de tração. Ou seja, se seu sistema travar, este elo vai quebrar. Quebrando, abre a transmissão do seu equipamento, consequentemente preservando as demais peças. Então, um elo de corrente pode ser um fusível também. Saindo de polias, saindo de correntes, nós temos as nossas engrenagens, né? Talvez seja o conhecimento mais popular de todos. Engrenagens, né? São elementos rígidos de máquina, dotado de dentes padronizados, que podem ser externos ou internos, cuja função é transmitir ou receber movimento e forças entre eixos. Consiste basicamente em 2 ou mais cilindros, nos quais são fabricados dentes. Então, aqui o engrenamento ele pode ser externo ou interno, tá? E a transmissão é feita por meio dos contatos dos dentes. O princípio de relação de transmissão é o mesmo que nós falamos lá das correias. Como assim? Variando o diâmetro, número de dentes, você faz um aumento de velocidade ou um aumento de torque. Tá? Logicamente, é proporcionalmente inverso. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o torque. Se eu aumento o torque, eu diminuo a velocidade. Ok? Pessoal, qualquer dúvida é só falar, tá? Primeira delas, engrenagem cilíndrica, dentes retos. Quando você pega uma engrenagem cilíndrica, dentes retos, os dentes estão alinhados com o eixo. Então, eles estão alinhados, ó, com o eixo de transmissão. É muito utilizada. Qual é uma desvantagem dela? Por ser um contato direto, esse dente vai encostar nesse dente para a transmissão, é uma chapa encostando outra chapa. Ou seja, existe um ruído ali, ela exerce um ruído mais elevado. Logicamente, para minimizar isso e o desgaste também, as engrenagens trabalham lubrificadas. Isso aqui são engrenagens cilíndricas de dentes retos. Existem também as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Olha aí os dentes dela na tela. Os dentes são inclinados. Olha aqui a inclinação deles em relação ao eixo. Por que eu vou inclinar um dente de uma engrenagem para transmissão? O dente inclinado suaviza o contato. O contato ele é gradual. Ou seja, ele ocorre de forma mais... esqueci a palavra correta. Gradualmente, não é mais sensível. Ele é menos abrasivo, menos choque, né? Menos impactante do que o de dente reto. E a distribuição está sempre distribuída em 2 ou mais dentes. Consequentemente, essa polia ela também transmite maior movimento, maior potência. Por que maior potência? É um fato físico muito interessante. Se a gente pegar uma vista lateral de uma engrenagem, vou desenhar ela aqui para vocês, a de dentes retos tem os dentes alinhados com o eixo aqui, né? Ó. Então tem um dente aqui, tem o outro dente aqui, e assim sucessivamente. Quando eu pego a engrenagem helicoidal, a helicoide ela tem uma inclinação. O dente dela não é reto, ele é inclinado em relação à engrenagem. Quando você pega aqui, o que transmite potência numa engrenagem? O contato do dente com outro dente. Então, se você pegar aqui a largura, vou só mudar a cor aqui para a gente... Só um instante. Se você pegar aqui a largura da engrenagem, vai ser a largura do dente aqui, ó. A largura do dente vai ser a largura da engrenagem, ó. Ok? Seria essa largura. Quando você vai para o helicoidal, o comprimento do dente, se você medir ele aqui, ó, ele é maior do que a largura da engrenagem. O dente tem um maior comprimento deste comparado a este. Consequentemente, ele transmite mais potência. E quando a gente fala que ele está engrenado em 2, 3 dentes, se você pegar uma linha em corte aqui, ó, por exemplo, aqui ele estaria engrenado neste dente e neste dente, saindo deste, entrando neste. Então, o engrenamento sempre vai estar em múltiplos dentes. Ok? É bem interessante, pessoal, o estudo das engrenagens. Só um instante, pronto. Existem as engrenagens cônicas. Para que uma engrenagem cônica? Transmissão de potência entre eixos perpendiculares. Então, esse conjuntinho que vocês estão vendo aqui é justamente o que a gente tem aqui em mãos. Então, eu tendo 2 engrenagens cônicas, elas se encaixam. Aqui, no caso, é de 90 graus,
transmitindo o movimento de uma para outra. Tá? Eixos perpendiculares. Se eu colocar aqui, ó, esses seriam os nossos eixos aí, ó, transmitindo o movimento. Legal. Engrenagens cônicas de dentes helicoidais. Então, a gente tem ela tanto dentes retos quanto dentes inclinados. Tá? Eu não tenho nenhuma cônica helicoidal aqui. Tenho. Só está fora do meu armário. Só instante. Desculpa, está aqui. Eu tinha esquecido ela dentro da caixa ali. Tá aqui ela. É uma engrenagem cônica com os dentes inclinados. Tá? Ou seja, ela faz o engrenamento similar à cônica anterior, só que existe inclinação entre os dois dentes. Engrenagem plana, peão cremalheira, tá? É o sistema utilizado nos portões automáticos de garagem. Então, se vocês observarem aqueles portões que correm para o lado, linear, vocês vão ver lá uma engrenagem plana, é chamada de cremalheira. Logicamente, ela trabalha em conjunto com uma engrenagem cilíndrica, tá? Conforme a engrenagem cilíndrica gira, a cremalheira se desloca linearmente, ou seja, num plano. Engrenagem sem fim. Sem fim. É uma engrenagem muito interessante. Opa, só um minutinho que deu um probleminha aqui. Um travamento aqui na montagem. Engrenagem sem fim, ela é uma engrenagem que tem dentes helicoidais. Esse aqui é bem suave a inclinação dele, porque ele se encaixa num parafuso acionador. Então, o contato da engrenagem com o parafuso acionador faz com que, conforme o parafuso gire, ela incremente aqui o giro. Então, ela fica girando em função do giro do parafuso. Porque sem fim, esse é aquele parafuso que, se você ficar observando ele enquanto ele gira, ele nunca acaba, né? Ele tem uma rosca aqui que fica andando infinitamente. Então, você tem um parafuso acionador, a coroa, conforme ele gira, ele vai engrenando os dentes. É um conjunto muito interessante. Você tem uma relação de transmissão extremamente elevada, porque aqui é uma engrenagem, tecnicamente, de apenas um dente. Como assim um dente? É um filete de rosca apenas. Tá? A inclinação aqui é respeitada pela coroa para que o engrenamento seja correto. Consequentemente, quando você faz isso, você faz uma transmissão de altas variações, mas ela tem uma característica muito interessante. A potência, ela só entra pelo eixo. Conforme o eixo gira, a coroa aqui, ela gira, tá? Do contrário, se eu tentar girar a coroa, eu não consigo girar o dente. Não consigo girar o eixo. Por quê? Porque vai acontecer o quê? Aqui, se ela tentar girar, ela vai encontrar como se fosse uma superfície aqui de contravamento. Então, a potência só entra pelo eixo acionador. É bem interessante. Quando o seu portão automático chega lá no final, o travamento dele é feito por uma essa engrenagem. Se você tentar puxar o portão lá para abrir, ele não abre. Mas se aperta o botão, conforme a engrenagem gira, ele anda. O acionamento lá dentro é uma engrenagem sem fim. Não fiquem presos a essas pequenas engrenagens que nós mostramos na aula para vocês hoje. Existem diversos tamanhos, geometrias, formas construtivas, cada uma delas em função da necessidade do homem. Então, aqui tem 30 pessoas em cima de uma engrenagem, tá? Então, cada uma delas tem lá uma função, uma aplicação. Legal. Aprendemos sobre correias, correntes e engrenagens. Dentro do nosso software, como que a gente pode ver isso? Eu fiz uma pastinha aqui, eu vou disponibilizar lá para vocês, só para vocês... Opa, fugiu aqui, só um instante. Apenas para o conhecimento, não é para entrega, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. Dentro dessa caixinha, nós temos aqui... Só um minuto, aqui esse ponteiro que atrapalha. Nós temos desenhados aqui, vamos aumentar aqui. 2 polias, uma de 50 milímetros de diâmetro, outra de 100, uma base variadora e parâmetros de engrenagem. Quando a gente abre o parâmetro dessas engrenagens, ele fala aqui para a gente: módulo, número de dentes e espessura delas. E o diâmetro do eixo. Então, a partir desses parâmetros, ó,
o módulo, número de dentes, eu posso construir uma engrenagem do nosso sistema, serão todas dentes retos, tá? Então, eu vou pegar aqui essas características. Primeiramente, né? Vou abrir aqui esses 3 elementos dentro do nosso software. Então, nós temos a base, a primeira polia e a segunda polia, tá? Então, temos os 3 aqui. Ah, ele está abrindo outro ainda. Essa é a polia de 50, faltou a polia de 100. Só um instante. Polia de 100, abriu aqui também. Então, nós temos os 3 agora, ó. Ok? E aí eu quero mostrar para vocês as montagens. Quando eu venho aqui na base, eu vou começar uma montagem, tá? Só para demonstrar a nossa lógica de hoje. A base, vou colocar ela aqui, ela tem eixos dos 2 lados, tá, pessoal? Então ela tem 3 eixos de um lado e 2 de outro. É só para instrução, é só para a gente entender o funcionamento. Deste lado, vamos montar as nossas engrenagens. Como assim? A engrenagem 1, ela tem 30 dentes, módulo 2, 5 milímetros de espessura e um eixo de 30 milímetros. Se eu avaliar aqui, ó, vai ver que esse eixo aqui tem 30. Opa, é 20, 10 e 5. Eu que errei ali. Então é 20, 10 e 5. Ela não vai ter um diâmetro de 30, vai ser de 20. Vou corrigir aqui, ó. Então aqui vai ser de 20. Aqui vai ser de 10. E aqui vai ser de 5 milímetros. Legal. Vamos vir aqui no nosso toolbox, tá? Ó. Se ele não estiver ativo, a gente ativa ele. Toolbox ativo. O que nós vamos buscar lá? Propulsão, engrenagens. Onde? Americana métrica, tá? Então vem aqui o americano métrico, só fechar aqui a trena. Propulsão, engrenagens. Então como a gente viu hoje, ó, engrenagem helicoidal com dente inclinado, engrenagem dentada interna, cremalheira, engrenagens cônicas, engrenagem cilíndrica convencional. Então vou arrastar ela para cá. Ela pegou a característica daquela última que a gente fez lá do nosso sistema. Tudo bem que ela está em cima aqui, não tem problema. Só que agora o nosso módulo ele é 2. Número de dentes. A primeira tem 30 dentes. Ela tem uma largura de 5 milímetros. Eu vou deixar ela perto aqui só para a gente ficar observando. Ela não tem cubo. O diâmetro do eixo é de 20. E ela não tem chaveta. Está aqui ela montada. Ok. Não quero outra. Vou apenas posicionar. Ó. Montagem, posicionamentos. Esse eixo vai se alinhar com este furo. Essa superfície vai se alinhar com esta. Legal. Com esse grau de liberdade, ela está livre aqui, ó. Ela gira, né, ó. Então, posso girar ela. Ok. Segunda engrenagem, nós vamos inserir aqui. Ela tem 20 dentes, eixo de 10, 5 milímetros de espessura, módulo 2. Toolbox, engrenagem. O que vai mudar aí na nossa engrenagem agora? Módulo 2, número de dentes, 20. Largura 5, nenhuma, diâmetro do eixo. Eixo de 10. Ok. Não quero outra. Apenas que posicionamentos. A gente sabe que esse furo estará alinhado com este eixo. Esta superfície com esta superfície. Legal. Professor, mas tem sobreposição aqui. Não. Aqui o que nós vamos fazer? Eu vou deixar de frente aqui. Só para a gente alinhar ela aqui. Então, quando a gente olha aqui, ó, existe uma sobreposição dos dentes. Manualmente, eu vou trazer ela para uma posição onde os dentes não se tocam. Tá, ó. Aí posso ser minucioso, quanto você quiser ser aí, você consegue posicionar.
Por que que nós fizemos isso? Nós vamos colocar aquela restrição de engrenamento. Então, vou vir aqui, ó, posicionamentos, não é posicionamento padrão, não é posicionamento avançado, é posicionamento mecânico. Engrenagem. Vou selecionar uma, selecionei primeiro a menor, selecionei a maior, ele criou uma relação de transmissão. Eu sei que a menorzinha tem 20 dentes e a maior ela tem 30 dentes. Legal. Não preciso inverter, ok. Ok. O que nós fizemos aqui? Quando nós girarmos essa, a outra vai girar junto. Legal. Então, quando eu giro essa gira junto. Vamos colocar outra engrenagemzinha aqui. A gente sabe que agora ela é 10 dentes, eixo de 5, espessura 5, módulo 2. Então, vou trazer ela para cá. Não é essa geometria que a gente quer o módulo 2, 10 dentes, ângulo 20, largura 5, diâmetro do cubo 5, né? Ó. Ok. Não quero outra, somente esta. Posicionamentos. Esse eixo, esse furo estão alinhados. Esta superfície com esta. Legal. Opa, um novo engrenamento ali, exatamente. Vamos fazer o alinhamento dele aqui, ó. Então, não preciso me preocupar com este, tá? Preciso me preocupar somente com este. Então, eu vou posicioná-lo aqui, ó. De uma forma que os dentes não se batam, não se sobreponham, né? Vamos dar um zoom aqui. Legal. Mesma coisa. Posicionamentos. Não é padrão, é posicionamentos avançados. Opa, não é avançados, é mecânicos. Aí já tem uma seleção aqui, vou excluir aqui. Vamos pegar aqui engrenagem. Então, vamos pegar a menor, pegar a maior aqui, ó, parte cilíndrica. A menorzinha tem 10 dentes, a maiorzinha tem 20 dentes. Ok. Fizemos o sistema de trem de engrenagens, ou seja, transmissão entre as 3 engrenagens. Girando a menor, vou girar a intermediária, que eu vou girar a maior consequentemente. Então, pessoal, essa é a minha placa de vídeo que não está suportando aí a exibição, mas elas estão engrenadas. Legal, isso aqui seria uma montagem de engrenagens dentro do software. Do outro lado, coloquei 2 eixos, deixei eles até assim, ó, para nossas polias. As polias, lembrando que elas já estão desenhadas, ó, polia de 100 e uma polia de 50, ó. Vou posicioná-las, então, posicionamento, este furo pega neste furo, essa superfície vai tocar a mesma superfície que essa, né, que é a mesma altura ali as duas. Esse aqui, furo, estará alinhando com esse furo. Posso falar que a engrenagem está alinhada com a outra engrenagem, que é padronizado. Nós temos agora deste lado, tá, a transmissão por correias. Professor, mas cadê a correia? Calma. Primeiramente, nós vamos fazer a restrição. Aqui, ó, elas estão individuais. Se eu giro essa, ó, ela não faz nenhuma diferença em relação à outra. Essa aqui também é independente. Se eu giro ela, não afeta nada na outra. Olha o que nós iremos fazer. Posicionamentos mecânicos, mesmo de engrenagem. Vamos pegar aqui uma geometria, vou pegar essa geometria externa que eu sei o diâmetro dela, que é de 100, ó, que ela vai mostrar aqui, é 50, e essa aqui é 100, ó. Então essa é a relação de transmissão mesmo, tá? Pessoal, como na engrenagem, quando elas se tocam, uma gira o oposto da outra, né, ó? Então uma gira contra a outra. Correias não, elas giram no mesmo sentido. Então eu tenho que vir aqui e
inverter, ó. Ok. Vamos ver aqui se deu certo. Espero que eu não tenha entendido que é uma polia e já tinha colocado do lado certo. Se eu girar essa aqui, sentido horário. Cadê? Anda. Pronto, ó. Elas giram no mesmo sentido, ó. Ah, professor, mas e a correia? Como eu faço o elemento flexível? Pessoal, nós vamos usar a criatividade. A correia, o software ele não faz um elemento flexível, mas nós podemos desenhar a nossa correia e colocar aqui com uma falsa sensação de que existe uma correia. Como assim? Vou fazer uma nova peça, vou desenhar a correia, tá? A correia existe um padrão geométrico e também eu já vou fazer na dimensão do posicionamento. Então, por exemplo, vou vir aqui em esboço, particularmente, né, colocamos na isometria, pegar o plano frontal aqui mesmo. Plano frontal, eu tenho uma polia aqui desse lado com 100, outra com 50. A distância entre elas, não sei, eu posso vir aqui e medir. Avaliar medida. Deste centro até este centro, ele tem uma distância, opa, peguei fora do plano. Vamos pegar aqui do eixo, ó, deste eixo até esse eixo. Distância de 100 milímetros, ó. Legal. Então, primeiramente, eu vou falar que este ponto e este estão alinhados horizontalmente, este também. A distância entre eles é de 100, tá? E desse para este vai ser o 50, 100 dividido por 2, tranquilo. Esse nosso diâmetro ele é de 50, este nosso diâmetro ele é de 100. Vou fazer aqui duas linhas. Eu vou pegar ela aqui em qualquer ponto, ó, não vou pegar no quadrante, vai travar, eu quero pegar em qualquer ponto para que ela fique tangencial, até qualquer outro ponto desta outra. Aí ele já te gerou a tangência, legal, senão a gente poderia gerar. Vou fazer a mesma coisa daqui, desta, para esta, ó, já pegou a tangência também. Não quero, o que eu não quero eu corto, não quero essa parte dentro, nem essa. Temos aqui o percurso da nossa correia. Legal. Olha o que eu vou fazer agora. Fiz só uma coisa errada, vou só corrigir aqui. Eu coloquei o centro no centro da montagem, não é interessante. O interessante é que ela fique coincidente aqui, ó. Este ponto e este vão ser coincidentes. Vou colocar ele centrado aqui, ó. Porque eu vou desenhar o perfil aqui. Aí ele vai fazer o perfil na geometria. Ok. Olha o que eu vou fazer agora. Vou entrar no plano perpendicular aqui, ó. Plano direito, ó. Esboço. Deixar ele de frente. Vou desenhar aqui o perfil da corrente, da correia. Nossa correia tem um perfil trapezoidal. Como assim? Ela é nessa geometria aqui, ó. Pronto. Nós sabemos lá que a dimensão deste percurso é de 13 milímetros. Esse aqui vai ser uma consequência, porque entre eles, aqui, o ângulo é de 35 graus, tá? Se é 35, essa altura aqui entre elas não pode passar de 6, é 6 milímetros. Ficou equivocado aqui, mas a gente corrige. Se a gente for fechar aqui, teria que dar 360. Então, eu tenho aqui, ó, dimensão. Se eu tenho 35, metade de 35, 17,5. 90 mais 17,5 dá quanto? 107,5. 107,5. Pronto, centralizou. Foi só conta. Aí vou falar que esse ponto dela aqui, ó, vamos colocar aqui essa linha, vou fazer no centro mesmo, e essa aqui vão ter um contato, não deixou esse contato.
Vamos ver o ponto aqui. Deixa eu trazer ela aqui para perto, primeiro que facilita. Ela tá restrita aqui, tá não. Eu vou fazer esse canto mesmo, ó. Esse canto vai estar em contato com esse aqui, ó. Olha lá, legal. Por que nós fizemos isso? Ó? Aqui eu tenho o perfil da correia e o caminho dela. Vou usar aqui recursos, base, ressalto varrido. Ressalto varrido, ó. Seleciono ele. Seleciono qual a geometria que eu quero fazer, é esta. Qual que é o caminho? Esse aqui, ó. E ele vai dar origem à nossa correia. Olha aí nossa correia montada. Vou deixar ela escura, que ela é de borracha. Vamos colocar material, vai facilitar. Ela tem uma borracha. Qual tipo? Viton. Aplica, fecha. Vou salvar ela aqui. Ixi, não vou salvar não, porque eu estou em outras pastas. Só para mudar ela aqui para nossa montagem. Vamos inserir ela. Montagem. Inserir componente. Eu tenho que salvar para ela aparecer aqui. Então, eu vou salvar ela. Colocar aqui em downloads aqui mesmo. Correia. Salvar. Vamos lá na nossa montagem. Inserir componentes. Tem aqui a nossa correia. Não se assustem, sabemos que o posicionamento dela, que essa parte cilíndrica e essa são concêntricas. Já pegou a concentricidade. Sei também que esta parte cilíndrica e essa também são concêntricas. Olha lá. Se a gente acertar as medidas, elas se encaixam, senão elas não se encaixam. Vamos falar que essa aresta, essa não. Opa. Essa aqui, ó. Vai entrar em contato com esta aqui. Coincidência. Não pegou? Não. Vamos pegar essa aqui. Essa. Ou foi mal? Cliquei errado aqui, pessoal. Então, vamos ver se esta e esta aqui são coincidentes. Não, não pegou. Preciso achar algum posicionamento para ele travar aqui. Deixa eu ver. Era para ele aceitar. Ó. Esse. Opa, não tem posicionamentos. Essa aresta com essa. Não. Engraçado, eu já fiz posicionamento. Vamos ver se superfície pega. Geralmente não, mas só falta aceitar hoje. Essa superfície em contato com esta. Pegou. A gente fez a medida certa. Então, pessoal, aqui é como se fosse a nossa correia. Ó. Mas ela gira? A correia não. Ela é uma falsa sensação. Mas as polias sim. Então aqui, ó. Se eu girar a polia, a outra gira. No conjunto. Como se estivessem ligadas pelo elemento flexível, que é a nossa correia. Ok? Então, pessoal, vou disponibilizar para vocês essas pecinhas. As engrenagens vocês baixam no toolbox. A correia vocês desenham como a gente desenhou agora, tá? E aí vocês montam aí, fazem os posicionamentos a nível de informação, a nível de conhecimento. Exercitem, pratiquem. Segunda-feira é feriado, então nosso próximo encontro é daqui uma semana, na quarta-feira, e aí quarta-feira a gente vai vir com uma atividade para vocês montarem em casa, utilizando correias, utilizando engrenagens, eixos, mancais, tudo isso que a gente veio estudando até o momento, ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Sem mais, qualquer dúvida ou questionamento, antes da gente terminar, só coloquem os nomes aqui, por favor, para a gente gerar a nossa lista de frequência.
Tem alguém por aí? Tem a Luana. Legal. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? No mais, obrigado pela atenção, bom fim de semana a todos, nos encontramos na quarta-feira. Bom feriado, viu, pessoal? Valeu, um abraço. Lembrando que esse material está disponível no AVA, tá? Para vocês montarem para conhecimento, juntamente com a nossa aula, ok? Já disponibilizo o vídeo lá para qualquer dúvida. Um abraço, pessoal. Bom dia.